Máquinas. O que seria do nosso mundo sem elas? Elas estão presentes na vida do ser humano desde muito tempo. Desde a época de povos como os babilônios, egípcios, gregos, romanos, fenícios, que utilizavam máquinas simples, como por exemplo a roda, o pano inclinado, a alavanca, a cunha, as polias, para criar instrumentos como o arado, como os moinhos, as rodas d'água, que facilitaram tanto a vida desses povos. Facilitaram desde a criação de animais, da agricultura, até a construção de grandes templos, construção das grandes cidades. E hoje nós começamos o estudo dessas máquinas. E vamos começar pela alavanca. Pessoal, uma alavanca nada mais é do que uma barra rígida, vou até escrever aqui, uma barra rígida, ela não pode ser flexível, ela tem que ser rígida, que pode girar ao redor de um ponto de apoio. Olha aqui o ponto de apoio, que horroroso. O ponto de apoio na nossa alavanca. Nós temos muitos exemplos de alavancas no nosso dia a dia. Algumas delas são utilizadas para aumentar as forças que nós precisamos fazer. Como, por exemplo, a chave de boca, que é utilizada para desatarrachar parafusos e portas sextavados, que são aqueles que têm um formato hexagonal. E tem algumas alavancas que diminuem as forças que nós fazemos, como, por exemplo, as pinças, utilizadas para fazer um trabalho mais delicado. E tem outros exemplos, até um carrinho de mão pode ser uma alavanca, uma tesoura, e eu tenho um aqui agora que eu vou mostrar em ação para vocês. Olha aqui, vocês sabem o que é isso, gente? Isso aqui é um amassador de alho. Então, nós temos a nossa barra rígida, a barra rígida, que pode girar ao redor de um ponto de apoio. Pessoal, se eu tenho um dente de alho, eu quero amassar ele para cozinhar, primeiro minha mão vai ficar cheirando o alho. Não sei se vocês fizeram isso, o cheiro de alho fica um bom tempo. E outra, né? Se eu fizer isso com a minha mão, só com a minha mão, não vou conseguir, muito difícil. Então, o que eu posso usar uma faca, né? Mas ao invés de usar a faca, eu posso usar o amassador de alho. Eu pego o dente de alho, coloco aqui dentro e aplico uma força na barra que gira ao redor do ponto de apoio. Para não fazer sujeira, eu vou fazer isso com um pratinho aqui embaixo. E aí, amassei o alho, saiu tão pouquinho, o dente tão pequeno. Amassei o alho sem esforço nenhum, foi muito fácil, quase não. Eu já vou usar isso aqui para cozinhar, gente. Eu vou colocar aqui. Para entender melhor como as alavancas funcionam e para vê-las em ação, vou fazer um experimento. E eu quero que vocês façam junto comigo. Peguem os materiais e vamos lá. Bom, pessoal, para essa experiência nós vamos precisar dos seguintes materiais. Uma caneta, ou pode ser um lápis também, só que tem que ser sextavado, que é esses daqui, cadê? Aqui, ó. Parece um hexágono, não pode ser aquele triangular nem o redondo, porque senão vai ficar sambando muito aí. Uma régua de 30 centímetros, eu não tinha uma de plástico, só tinha essa daqui que tem essa barra no meio, ela vai dificultar um pouco o processo, mas vai dar certo. E 5 moedas, pode ser moeda de qualquer valor, o importante é que essas 5 moedas sejam iguais, do mesmo material, do mesmo tamanho, do mesmo peso, tudo bem? Então vamos fazer a primeira parte dessa experiência. Vamos lá. Então a régua já está equilibrada em cima da caneta. Vocês podem notar que a régua, né, a caneta fica bem na marca de 15 centímetros, que é o meio dessa régua. Então agora a gente vai pegar uma moeda, vamos colocar aqui na marca de 5 centímetros. Eu ia colocar desse lado, mas vocês não iam ver direito ali o 5. Então tenta deixar o meio da moeda bem ali na marquinha do 5. Vocês vão ver que a régua vai tombar para um lado. Normal isso. Agora a gente vai pegar outra moeda e a gente tem que descobrir em que ponto que nós temos que colocar para equilibrar essa outra moeda. Vamos começar de fora para dentro. Vamos colocar aqui no 30. E caiu para o outro lado. Vamos arrastando. Vou pegar uma seguradinha aqui. Centímetro por centímetro. 29, não deu. 28, não deu. 27, não deu. Deixa eu arrumar ali 15 bem no meio. 26. Tá quase. 25 centímetros. Equilibrou perfeitamente. Vou mostrar em um outro ângulo para vocês verem agora como que elas estão equilibradas. Olha aqui, gente, ali 5 centímetros e 25, a régua está equilibrada. Então, se a gente tem duas moedas de mesmo tamanho, de mesma massa, a gente coloca uma
10 centímetros de distância do ponto de apoio e outra a 10 centímetros de distância do ponto de apoio. Então, pesos iguais, distâncias iguais do ponto de apoio. Agora, vamos pôr duas moedas, uma em cima da outra, aqui na marca de 10 centímetros. Bem? Assim que a gente coloca, essa régua pende para esse lado. E agora, vamos colocar uma moeda na marca de 25 centímetros e vamos ver o que acontece. Agora temos duas moedas ali na marca de 10 centímetros e uma moeda na marca de 25 centímetros. Olha aqui como a régua está equilibrada. Nesse caso, as moedas se equilibraram, a régua ficou equilibrada. Como assim? Então nós temos aqui uma massa, o dobro da massa, né? Então aqui tem duas moedas a uma distância de 5 centímetros. Aqui nós temos uma moeda só, ou seja, metade da massa. Mas a que distância que está do ponto de apoio? 10 centímetros, o dobro da distância. Então, metade da massa, o dobro da distância. Foi suficiente para equilibrar. Dessa vez, nós vamos pegar de novo duas moedas e vamos colocar as duas, uma em cima da outra, aqui na marca do 0 centímetros. Então, bem no comecinho da régua. E agora a gente vai pegar essas três e vamos ver em que posição que a gente tem que colocá-las para equilibrar. Vamos colocá-las aqui na ponta, igual a gente fez a outra vez. Opa, deixa eu arrumar. E vamos empurrando para ver em que posição que ela vai parar. Vamos dar uma aqui. 29, nada. 28, nada. 27, nada. 26, opa. Ali no 26, 25, 25, vamos lá. Foi? Temos aqui duas moedas na marca de 0 centímetros e 3 moedas na marca de 25 centímetros. Então, elas estão equilibradas. Então, aqui nós temos duas moedas a uma distância de 15 centímetros e temos 3 moedas a uma distância de 10 centímetros, mais ou menos. Então, foi o suficiente para equilibrar essa régua. O que podemos concluir desse experimento? Quando nós temos pesos iguais a distâncias iguais do ponto de apoio, esse sistema se equilibra, essa alavanca se equilibra. Como quando nós tínhamos duas moedas com o mesmo tamanho, o mesmo peso, a mesma distância, cada uma a 10 centímetros do ponto de apoio. Também podemos concluir que quando temos pesos iguais, agora a distâncias diferentes do ponto de apoio, esse sistema vai se desequilibrar, mas vai ficar inclinado sempre para aquele que está mais distante, sempre para o ponto que está mais distante. Por último, quando temos pesos diferentes, ou seja, pesos quaisquer, eles só vão se equilibrar quando eles forem inversamente proporcionais às distâncias do ponto de apoio. Como assim? A gente fez um exemplo desse. Nós equilibramos uma moeda com duas moedas. As duas moedas estavam a 5 centímetros de distância do ponto de apoio. Quando a gente colocou aquelas duas moedas na marca de 10 centímetros. Para equilibrar com uma moeda, ou seja, com metade do peso, metade da massa, nós tivemos que dobrar a distância. Essa única moeda sozinha ficou a 10 centímetros de distância do ponto de apoio, ou seja, ficou na marca de 25. Então a gente só equilibrou esses pesos diferentes quando as distâncias estavam inversamente proporcionais. Vamos entender isso melhor agora, gente. Vamos lá. Aqui, pessoal, a gente tem um resumo de como as alavancas funcionam. Nesse esquema, nós temos a nossa barra rígida e o ponto de apoio formando a alavanca. Esse zero, acho que é um zero, um O, acho que é a letra O, representa o ponto de apoio. Temos duas forças sendo aplicadas, uma em cada ponta, FA e FB. E a distância entre a aplicação da força e o ponto de apoio é representado por B. Bzinho, esse B minúsculo. BA e BB. Por que a letra B? Porque representa o braço de alavanca de cada força, ou seja, a distância da aplicação e o ponto de apoio. Como eu tinha falado anteriormente, para a gente equilibrar essa alavanca,
as distâncias entre a aplicação das forças de ponto de apoio são inversamente proporcionais à intensidade das forças. Como assim? Por exemplo, me acompanhe. Se essa força aqui for o dobro dessa força, se essa força for 2 vezes maior do que essa força, a distância entre a aplicação da força A e a força B é 2 vezes menor, ou seja, esse aqui vai ser metade desse. Outro exemplo. Se essa força aqui, a força A, for 3 vezes maior do que a força B, o braço de alavanca, ou seja, a distância entre o ponto de apoio e a aplicação da força A vai ser 3 vezes menor do que o braço de alavanca da força B. Então, como é sempre inversamente proporcional, nós podemos usar essa regrinha matemática, em que a força de A vezes, a força de A não, né? A força A que está sendo aplicada vezes o braço de alavanca de A vai ser sempre igual à força B vezes o braço de alavanca de B. Beleza? Agora, gente, vocês já entenderam tudo, faz uma pausa aí, vai tomar uma água, bem, já já a gente volta para falar mais. Vou tomar uma água também, peraí. Agora vamos fazer um exercício para entender como que as alavancas funcionam e utilizar aquela lei das alavancas que a gente acabou de ver. O Arquimedes, ele foi um filósofo grego muito importante e ele fez vários avanços tecnológicos lá naquela época. Ele foi um dos primeiros a utilizar uma alavanca, não foi o primeiro, né? Mas foi um dos primeiros a utilizar e ele falou essa frase muito importante, né? Importante não, muito interessante. Dê-me um ponto de apoio e eu moverei a terra. O que ele quis dizer com isso? Com um ponto de apoio, uma alavanca grande o suficiente, ele pode mover qualquer coisa. Aqui no nosso exercício, no nosso exemplo, ele não vai estar movendo a terra de verdade, tá, gente? Mas pensa que é um globo que pesa, tem uma massa de 500 quilos, 500 quilogramas. E ele quer equilibrar esse globo aqui utilizando essa alavanca. Essa alavanca tem 11 metros no total. Mas aqui no ponto de apoio, no ponto O, aqui, tudo bem? Do ponto de apoio até a aplicação da força A, temos 1 metro, ou seja, o braço de A é igual a 1 metro, bem? O braço de alavanca. E aqui nós temos o braço de alavanca da força B, que é 10 metros, então o braço da força B. Eu quero que vocês me ajudem aí, pessoal, a entender como que faz para a gente descobrir a força que o Arquimedes tem que fazer para equilibrar a força que esse globo de 500 quilos está fazendo. Tudo bem? A gente pode usar aquela regrinha, né? FA vezes BA, ou seja, a força A vezes o braço de A é igual a força B vezes o braço de alavanca de B. Tudo bem? A gente sabe o braço A. A gente sabe que o braço de A mede 1 metro. A gente sabe a força B, é o que a gente quer descobrir. A gente quer descobrir que força que o Arquimedes tem que fazer aqui. A gente quer descobrir a força B. E a gente sabe o braço de B, sabemos, 10 metros. O que falta a gente descobrir aqui? A força que A está fazendo. Nesse caso, essa força que está sendo exercida aqui nessa alavanca, ela é igual ao peso, a força-peso que esse globo está fazendo. Ou seja, o planeta Terra está atraindo esse globo com uma intensidade que a gente vai calcular agora. Então, pessoal, FA é igual ao peso, a força-peso. E como que faz para a gente calcular a força-peso? A gente não multiplica a massa pela aceleração gravitacional do planeta? Então é isso. FA é igual a M vezes G. Nós sabemos a massa? Sabemos que esse globo pesa 500 quilogramas. Nós sabemos a aceleração gravitacional? Sabemos, olha aqui, o G está pedindo para a gente considerar 10 metros por segundo ao quadrado. Então FA vai ser igual a quanto? 500 vezes 10
5.000 Newton. Então, essa FA equivale a 5.000 Newton. E a gente vem agora e substitui este valor aqui. Colocamos 5.000. Bem? 5.000 vezes 1 dá quanto? Dá 5.000, igual a FB vezes 10. Como que a gente faz para tirar esse 10 daqui e deixar só a força B para a gente descobrir a intensidade dela? Nós dividimos por 10. Podemos fazer isso só de um lado. A gente vem aqui e divide do outro também. 10 dividido por 10, 1. Aqui, 5.000 dividido por 10, nós cortamos um zero em cima, um zero embaixo. A força B é igual a 500 Newton. Então aqui, 500 Newton. Pessoal, quantas vezes o braço de B é maior que o braço de A? 10 vezes. Quantas vezes a força B é menor do que a força A? 10 vezes. Então, vendo essa questão de ser inversamente proporcional? Beleza? Entendido? No exercício anterior, a gente viu já a situação em equilíbrio. Qual foi a força que o Arquimedes teve que fazer para equilibrar aquela situação. Vimos, inclusive, que a força era 10 vezes menor, porque o braço da alavanca era 10 vezes maior. Tudo bem? Pessoal, então aqui, antes dele entrar em equilíbrio, antes de aplicar essa força B aqui, esse sistema estava em desequilíbrio, né? Como esse lado era mais pesado do que esse, essa alavanca estava inclinada para o lado do globo. Na hora que ele aplicou essa força, teve um deslocamento. Esse braço se deslocou um tanto e esse braço aqui se deslocou um tanto. Esse aqui para cima e esse aqui para baixo. Tudo bem? Também existe uma relação nesse deslocamento, que é o que a gente vai ver agora. Tudo bem? Essa relação já é uma relação direta. Quanto maior for o braço da alavanca, maior vai ser o deslocamento que ela faz. Aqui é a mesma coisa. Quanto menor for o braço da alavanca, menor vai ser o deslocamento. Vai pegar minha caneta. Então, pessoal, a gente pode usar essa regrinha aqui. O deslocamento de A dividido pelo deslocamento de B vai ser igual o braço de alavanca da força A dividido pelo braço de alavanca da força B. Ó, o deslocamento A é menor que o deslocamento B, que é maior, e o deslocamento A é menor que o braço de alavanca B é menor. Vamos colocar um valor aí, vamos pensar então que esse globo levantou 1 centímetro do chão. Ele se deslocou 1 centímetro. Quantos centímetros o Arquimedes teve que abaixar essa alavanca aqui em cima? Vamos ver? Então, o deslocamento de A a gente já sabe que é 1. Queremos descobrir o deslocamento de B. A gente sabe o valor do braço de A, que é o mesmo, braço de alavanca de A, que é o mesmo do exercício anterior, que é 1. E o valor do braço de alavanca de B, que a gente já sabe também lá, que é 10. Tudo bem? E aí, pessoal, como que a gente faz essa conta? Essa conta é um pouco mais complicada, tudo bem? Vamos fazer o seguinte. Vamos multiplicar cruzado? Vamos multiplicar cruzado. A gente multiplica aqui, ó, dB por 1. Quanto dá dB vezes 1? Dá dB. E quanto que dá 1 vezes 10? Vai dar 10. Qual é a unidade de medida aqui? Centímetros. Então, nós também usamos a unidade centímetros. Então, para deslocar aqui, pessoal, o Arquimedes teve que deslocar 10 centímetros para deslocar 1 centímetro do outro lado. Tudo bem? Vocês estão percebendo essa relação? Então, ao multiplicar uma força por um fator, a alavanca também divide o deslocamento pelo mesmo fator. Então, essa alavanca aumentou a força que o Arquimedes fez em 10 vezes. Né? Equilibrou essa força aqui com essa em 10 vezes. Multiplicou isso aqui por 10. Mas, ao mesmo tempo, ela também dividiu o deslocamento por 10. Então, quando uma alavanca multiplica uma força por um fator, por um número, ela também divide o deslocamento pelo mesmo fator. Beleza, pessoal?
Vamos fazer mais uma pausa agora? Vamos tomar mais uma água, que só tem mais uma coisa que eu quero conversar com vocês. Vamos lá. Já descansou de novo, agora vamos direto até o final, gente, para a gente finalizar a parte das alavancas. Pessoal, quando nós temos essa situação de alavanca, né, quando nós temos uma força sendo aplicada a uma distância, que é o braço do ponto de apoio, a gente pode calcular o momento dessa força, que também é chamado de torque. O que é isso? E como que a gente calcula isso? É o produto, ou seja, a multiplicação da intensidade de uma força, da intensidade da força que está sendo aplicada e o seu braço, bem? E o braço que é a distância que está sendo aplicada do ponto de apoio. Nesse caso, pessoal, nós temos que usar o Newton sempre para força e agora a gente tem que usar sempre o metro, bem? Porque a unidade do momento, que é simbolizado pela letra M, no sistema internacional é Newton metro. Não é Newton por metro, tá, gente? Newton por metro seria se tivesse uma divisão. Mas como é uma multiplicação, nós só falamos Newton metro. Beleza? E o que significa esse momento? Quanto maior for o momento de uma força, quanto maior for o M, maior é a tendência de giro, maior é a tendência de ocorrer o movimento. Beleza? A gente vai fazer uma atividade agora para a gente entender um pouco esse torque. Vamos lá? Pessoal, para a gente entender um pouco melhor essa questão do momento, do torque, vamos analisar essa situação. Pensa que você tem na sua casa um prego que você quer tirar de uma tábua. Você tem um martelo que ele mede 20 centímetros. Bem? Então esse vai ser o seu braço de alavanca. Só que você também tem um prolongador de martelo, como se fosse um cano que você encaixa aqui no martelo e ele dobra de tamanho. Ele fica com 40 centímetros. Para as duas situações, você tem que fazer o movimento num ângulo de 45 graus para tirar o prego. Bem? Agora vamos analisar essas duas perguntas. Quantas vezes a força aplicada no martelo sem prolongamento é maior do que no martelo com prolongamento? Pessoal, aqui a gente precisa, por exemplo, aplicar uma força de, sei lá, 10 newton aqui nesse prego. Tudo bem? Essa força ela vai ser multiplicada pelo braço de alavanca do martelo. Tudo bem? E ela também vai ser multiplicada pelo braço de alavanca do martelo com o prolongamento. Bem? Só que quantas vezes esse aqui, com prolongamento, quantas vezes a mais ele multiplica? Ou seja, se você fizer uma força pequena, ele já vai multiplicar, já vai ser suficiente para você tirar esse prego. Agora, se você fizer a mesma força aqui, não vai ser suficiente. Você tem que fazer uma força maior. Quantas vezes maior? 2 vezes maior, gente. Bem? Por que 2 vezes maior a força vai ser aqui? Porque o braço de alavanca é menor. Bem? Então o torque vai ser menor. Bem? Então a tendência de giro também vai ser menor. Beleza? Então como a tendência de giro aqui é maior, porque o torque é maior, não precisa fazer tanta força. Beleza? Vamos analisar essa segunda pergunta. Quantas vezes o deslocamento feito pelo martelo com prolongamento é maior? Então, pessoal, aqui, nas duas situações, o ângulo é o mesmo. Só que vamos analisar o deslocamento. Olha o tanto, pessoal, que esse martelo aqui se desloca. Bem? E olha o tanto que esse martelo aqui se desloca. Os dois deslocamentos são do mesmo tamanho? Não. Qual tem o deslocamento maior? O com o prolongamento. E quantas vezes maior vai ser esse deslocamento? Também 2 vezes. Bem, por que 2 vezes, professor? Porque o braço de alavanca é 2 vezes maior, consequentemente o torque é 2 vezes maior, então o deslocamento também será 2 vezes maior. No entanto, a força necessária para fazer aqui, para tirar o prego, vai ser 2 vezes menor. Tudo bem?
Vou escrever aqui para a gente entender melhor como que isso funciona. Vamos lá. Para finalizar, pessoal, para um determinado momento de força, quanto maior for o braço dessa força, o braço de alavanca, e portanto, quanto maior for o deslocamento feito, ou seja, quanto maior for o deslocamento, menor será a intensidade da força F para esse momento. Então, quanto maior for o braço em um momento, menor vai ser a força necessária. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem colocar aqui nos comentários que eu explico para vocês. Nós vamos ter outros vídeos falando de outras máquinas simples, então fiquem ligados e até a próxima aula, gente. Tchau!